Torcer para o São Paulo é uma grande moleza. Como é que vocês estão, meus amigos? Maravilha, maravilha, Avante Lovers, de norte ao sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, São Paulino, São Paulino. Este é o Avante, meu tricolor. Vamos lá, pós-jogo, rapidinho, acabou de acabar, né? Vocês sabem, eu tô gravando aqui improvisado no próprio computador aqui, então por isso que não é imagem 4K não, hein? Não tem imagem 4K não, hein? Pra gente ser mais ágil aqui, né? São Paulo 2, Internacional 1. Um jogo categórico pra gente tirar algumas afirmações e, principalmente, pra gente ver consolidado o otimismo, a esperança, a fé. É o clube da fé, não é o clube da fé? Então tem que ter fé. E agora a fé voltou. Com o Crespo, realmente, de fato, o São Paulo sonha, né? Permite ao São Paulino sonhar, permite ao São Paulino aspirar dias muito, mas muito melhores do que efetivamente se desenhava, que, segundo alguns espertalhões, a culpa era do time. Gente, o time é ruim, o Mirassol é melhor do que o São Paulo. Teve gente que falou isso, né? Teve gente que vomitou essa merda no teu ouvido pra você se contentar com migalhas. Só que esqueceu que o São Paulo Futebol Clube é um clube que não é de migalhas. O São Paulo Futebol Clube é um time que tem a camisa mais respeitada do futebol brasileiro e, acima de tudo, precisa se impor, tem qualidade, tem uma base que revela, tem jogadores de nome que qualquer outro time no futebol brasileiro queria. Quem que não quer um Arboleda? Quem que não quer um Alisson? Quem que não quer um Marcos Antônio? Quem que não quer um Luciano? Quem que não quer um Oscar? Quem que não quer um Lucas? Quem que não quer um Cedric? Opa, pera, me empolguei. Acho que agora eu me empolguei, tá certo? Vamos lá, antes da gente começar, deixa o seu like, se inscreve no canal aí, ajude o Avante, meu tricolor, a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada como é aqui o YouTube. E pense com carinho, se você quiser e se você puder, ajude financeiramente a gente. A chave do Pix vai estar na descrição do vídeo, não vou mais colocar o QR Code na tela, tá? Ou vire membro, R$ 7,99 por mês. Lembrando, batendo uns 50 mil inscritos, vamos sortear uma camisa do São Paulo que você vai escolher qual modelo você quiser, se você ganhar, entre os membros do canal. Então, vire membro aí, uma pechincha, cara. Tem canal aí cobrando 20 conto pra virar membro, sabe? E você vai lá, dá superchat na live de quem falou que o São Paulo era pior que o Mirassol. Você vai lá que eu tô ligado, você vai lá. Você vai lá. Tá vendo? E o cara tem 4, 5 empregos, patrocinador. A gente aqui não tem nada, a gente quer guerrilha, meu amigo. Ajuda o jornalismo independente. Por que eu digo que foi um resultado categórico acima de tudo? Foi um resultado categórico para mostrar que realmente a fase é boa, porque efetivamente não foi um dos jogos mais geniais do São Paulo. Longe disso. Tô falando esse retorno do Crespo, né? Até o gol do Arboleda, que foi a primeira finalização do São Paulo na partida, né? Lembrava muito mais o time que tomou aquela saivada em campo. Tô falando taticamente, tá? Tô falando de resultado final, porque foi apertado, né? 2-0 lá, na reestreia do Crespo contra o Flamengo. Lembrou mais aquele jogo do que efetivamente os jogos posteriores, né? Um empate com o Bragantino e a sequência aí de vitórias, né? A intensidade não existia, o São Paulo foi presa fácil da marcação do Internacional, né? Muita dificuldade de fazer o jogo transicional, muita dificuldade de saída de bola, principalmente pela esquerda, né? Só que o momento é iluminado, né, cara? A fase é boa, existe confiança, existe esperança, existe... O próprio jogador sabe quando o clima tá diferente, quando as coisas estão diferentes. E o Arboleda foi lá, desviou uma cobrança de escanteio do Enzo Dias, abriu o placar. No finalzinho ali, 43 do primeiro tempo, né? O gol mudou tudo praticamente, porque aí no intervalo, não que o São Paulo estivesse sendo pressionado, meu Deus, nossa, que pressão. Não, o São Paulo é um clube que saiu da merda. Vamos ser sinceros, o São Paulo é um clube que se afastou de derrotas inexplicáveis, daquele karma ruim que existe em clubes que não conseguem engatar bons resultados.
muito pelo contrário, né? Quem tá vivendo isso é o Internacional, é o outro lado, é o time gaúcho. E quando o time gaúcho toma o gol, eles lembraram muito, né, o São Paulo do Zubeldia, porque tudo que eles tinham planejado, tudo que eles vinham executando, até com uma certa qualidade, até com uma certa dominância sobre o São Paulo, foi por água abaixo. Foi pra casa do cacete, literalmente falando, né? Porque aí, meu amigo, no segundo tempo foi o São Paulo superior, o São Paulo, que aí sim começou a dominar os espaços, começou a dominar a intermediária, começou a tocar a bola, começou a jogar em cima do erro do Internacional, começou a ter a dominância das ações em campo, um sistema ocupacional de espaços que nós, São Paulinos, estamos acostumados já, né? Estamos vendo aí desde os últimos jogos, né? Faltou aquele detalhe que eu disse depois, né, no pós-jogo do jogo com o Fluminense, que a gente vem comentando nas lives aí, né, do AMT. Diz o jogo com o Fluminense, diz o jogo com o Atlético Paranaense, e vou falar hoje, né, que era realmente o São Paulo matar a parada. Foi o que faltou pro São Paulo, principalmente contra o Atlético Paranaense, onde precisa do saldo de gols, né. É um torneio mata-mata que você precisa fazer gols, então São Paulo não mata o Atlético Paranaense, toma um gol no final. E hoje ficou aquela pulguinha atrás da orelha, né? De que talvez fosse dar merda, que talvez a coisa pudesse se complicar, né? Só que, pô, cara, o Internacional acaba de perder o gol. De novo lá, o lateral direito deles, o tal do Alan Benítez, que no primeiro tempo tinha invadido a área, chutado pela direita, o Rafael fez uma boa defesa. Mesma situação. Ele chuta, o Rafael defende, e na jogada seguinte o São Paulo consegue um escanteio, numa cobrança doida lá, o Luciano se mata pra pegar a bola, acha o Ferrarese rola pra trás, bombadinha na entrada da área, chuta 2-0. Matou o jogo, né? Matou o jogo. Não teve, aí a partir daí, a tosse tá feia, hein? Foi um Internacional que foi pra bafa, foi no desespero, o São Paulo administrando, conseguiram lá o pênalti Mandrake, os posta a falta do Pablo Maia em cima do jogador colombiano deles lá, que me fugiu o nome, que não foi pênalti, converteram, isso já estava quase dos acréscimos, né? Quase ali batendo o tempo final, mas você tem a certeza de que o São Paulo não ia entregar um empate, de que não ia acontecer uma aberração das épocas do Zubeldia, de que os jogadores não iam fraquejar, de que não ia ter erro posicional, de que não ia ter erro de marcação. Você olha o time que está em campo, você tem essa confiança, porque é um momento de confiança, é um momento iluminado, é o melhor momento do São Paulo. Faz um ano que o São Paulo não transmite essa confiança, não transmite essa esperança, não transmite essa sensação de dever cumprido, de bom futebol jogado, né? Vamos ser bem sinceros aqui, faz um ano que nós assistimos o São Paulo com o brioco na mão, de tomar empate, de perder. Se fosse na época do Zubeldia, você acha que o São Paulo teria suportado aquela pressão, que agora soa risível a gente usar o termo pressão para se referir ao que o Inter fez no primeiro tempo, mas se fosse na época do Zubeldia, talvez os caras tivessem aberto 2-0, a gente sabe como funcionam as coisas. E a gente viu hoje o time do Internacional, que é um retrato meio fidedigno do que foi a era Zubeldia, né? Um time que toma um gol, se abalou completamente, abriu, e aí foi pro cacete, né? Um momento que o São Paulo vive é iluminado. Torcer pro São Paulo hoje, nesse momento, 3 de agosto, 22 horas e 40 minutos, é uma grande moleza. E eu acho que o torcedor tem mais do que o direito, depois de tanto sofrimento na mão do argentino nefasto, do cara que fez gente a dizer que o elenco do São Paulo era pior do que o do Mirassol, de se sentir confiante e otimista, de acreditar em conquista, de acreditar em bater campeão, de acreditar em coisas grandes como a camisa do São Paulo exige, como o pensamento dentro do São Paulo Futebol Clube exige. O São Paulo pode estar com um elenco sub-15 em campo. O São Paulo tem que sempre se portar como favorito, como time grande, como o maior time do futebol brasileiro. E a gente tá vendo isso, né? Não vou nem comentar a confusão lá no final do jogo, né? Uma coisa de desequilibrado. O Roger Machado muito provavelmente vai ficar desempregado. O time do Internacional não tá jogando porra nenhuma, tá enfileirando derrota aí. Ele foi lá brigar com o Cedric, né? Que tava fazendo uma serinha básica. É engraçado os gaúchos, né? Os gaúchos eles têm isso, né? Que quando vai lá eles querem mostrar que são machinho, né?
Eles se ferraram, né? Desespero, coisa de desequilibrado, desesperado, que sabe que vai perder o emprego ou que a vaca vai pro brejo daqui a pouco. Nem vale a pena a gente ficar perdendo tempo aqui, porque, nossa, realmente, agora o foco tem que estar para quarta-feira, para não vacilar. Mas, repito, esse São Paulo te dá medo pro jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba? Esse São Paulo te dá medo pro jogo contra o Vitória no final de semana, no Morumbi? Esse São Paulo te dá medo pro duelo contra o Atlético Nacional pelas oitavas de final da Copa Libertadores? Evidente que não, evidente que não. E hoje, para mim, foi isso. O São Paulo hoje teve um desempenho, principalmente no primeiro tempo, muito semelhante àquele do jogo da reestreia do Crespo no Maracanã, quando a gente veio aqui nesse canal, tá aí, e deixamos bem claros que, olha, teve mudança. A gente vai ver jogadores que sabem, que estão ocupando espaço, que sabem as suas funções. Infelizmente, era um momento, o primeiro jogo contra um adversário de peso que vinha empolgado pelo Mundial de Clubes, talvez não empolgado pelo grande resultado, mas vinha jogando, né? Vinha jogando, tava quente, vamos dizer assim, e apostou no 3-6-1, que não deu muito resultado, né? E é óbvio que o Crespo é um cara que entende futebol, o Crespo é um cara gigante dentro do futebol, ele soube ler aquela situação de lá e soube imprimir isso nessa sequência que o São Paulo atravessa agora. E hoje foi muito categórico, porque estava o mesmo cenário, um São Paulo que não atacava, um São Paulo que não conseguia articular, um São Paulo com muito problema de rotação ofensiva, né? Um São Paulo encaixotado, e ele tirou o coelho da cartola, ele tira coelhos da cartola, né? Agora ele, conhecendo ainda mais esses jogadores que ele tem à disposição, conhecendo ainda mais esse elenco, né? Fez o gol, soube jogar em cima do Internacional no segundo tempo, e realmente, cara, eu acho que você que tá aí do outro lado, você tem todo o direito de sonhar com coisas melhores, com coisas maiores. Já é natural de quem torce pro São Paulo. São Paulo tem que se acostumar à grandeza. O São Paulo envolve coisas grandes, né? E hoje o São Paulo tem um técnico que imprime essa grandeza pro time, que imprime o que significa essa camisa, imprime o que significa jogar do São Paulo, imprime o que significa não temer jogar no Rio Grande do Sul contra o Internacional. Porque quem quer o Internacional perto do São Paulo? Quem que é qualquer time que seja do futebol brasileiro perto do São Paulo? Então, colocar as coisas em seu devido lugar, tá? É um discurso meio ufanista da minha parte, ufanista entre bem aspas, né? Clubista, é o termo mais correto, mas é que é necessário, porque eu acho que um dos fatores primordiais do Crespo foi resgatar o orgulho da camisa, foi resgatar essa camisa que foi tão pisada e maltratada desde o título da Copa do Brasil por treinadores incapazes, treinadores menores, treinadores de times pequenos, como o Thiago Carpini, como o Zubeldia, treinadores que não entendem, não sabem o que é a grandeza, não sabem o que significa o ser São Paulo Futebol Clube, o que significa você vestir a camisa das três cores, vestir o escudo de 5 pontas dentro, né, vestir o coração de 5 pontos. Eles não sabem, eles não entendem, eles nunca tiveram isso, nem como jogador, nem como técnico. E o Crespo não. O Crespo é um cara da primeira prateleira do futebol mundial. O Crespo é um cara gigante dentro do esporte, e que o São Paulo precisava de um cara assim para se colocar no seu lugar. Agora, fica a seu critério também, quiser acreditar nas balelas aí de gente que fala bonitinho e acha que entende muito de futebol e não sei o quê, porque porque blá blá blá, e vomita um monte de merda na tua cara pra você comprar ou não. E tem gente que compra pela ingenuidade, né? Não é culpa de quem compra. O cara olha pro cidadão ali e tem um modelo de torcedor, de jornalista, torcedor do São Paulo, né? Ele olha pro cara que tá na televisão toda hora, tá na internet toda hora, tem um canal de YouTube com 700 e tralá mil inscritos, ele fala, nossa, o que ele fala, esse cara é cheio de fonte lá dentro, esse cara é fodão lá dentro, né? E vai comprando as merdas que são entregues pra ele. O nosso objetivo é tirar da Matrix
É tirar da Matrix, tá? Os efeitos de Zubeldia no comando do São Paulo, a gente vai demorar ainda um tempo para digerir. Mas que bom que o substituto escolhido para substituí-lo do comando do São Paulo é um cara grande, é um cara gigante, é um cara que tem nome, que tem peso dentro dessa porra desse negócio chamado futebol e que por isso tem a capacidade de resgatar o orgulho, resgatar a grandeza. Vai ser campeão, Rafael? Não sei, mas o mais importante a gente já pode aqui cravar. Você já tem o direito de sonhar e no futebol isso é o que mais vale. Você não pode perder o direito ao seu sonho, tá certo? Beijo do Gordo. Siga toda a cobertura desse pós-jogo aqui no Avante Meu Tricolor. E se inscreva, deixa o like, vire membro, faça o Pix tá na descrição, né? Ajude o jornalismo independente. Quarta-feira tem mais. E fica a pergunta: você tá com medo? Tá com medinho do Atlético Paranaense? Tá com medinho de um time que tá afundado lá na Série B? Tá com medinho? Não, né? A confiança voltou. Torcer pro São Paulo é uma grande moleza hoje, com esse time e com esse treinador. Tchau.